Na Band FM, quem ama não esquece. Tudo tem a hora certa de acontecer. Às vezes, quando a gente não espera mais nada, o tudo acontece e te mostra que nunca é tarde para ser feliz. A minha história começa há muitos e muitos anos. Muito mais tempo do que grande parte de vocês que estão ouvindo agora a história tem de vida. Eu tinha 15 anos e os tempos eram completamente diferentes dos de hoje. Ainda mais na cidade do interior onde eu nasci e cresci. Foi lá que, com essa idade, eu me apaixonei perdidamente pelo Geraldinho. Dinho, para os mais íntimos, que na época tinha 10 anos a mais do que eu. Ah, Maria, minha maricota, ainda bem que eu te encontrei. Eu não sei como eu pude viver tanto tempo sem você. Eu digo mesmo pra você, Dinho. Mas agora que a gente tá junto, nada vai impedir o nosso amor, né? Só a sua família, né? Que pelo que você disse, a sua família pode acabar sendo um problema. É que você já foi casado. Bom, tão jovem já desquitado, né? Eu entendo. Mas olha, não importa. Eu te amo e eu vou ficar com você pra sempre, de qualquer jeito, tá bom? Mesmo que a gente não possa se casar? Pois é. Tudo isso aconteceu há mais de 50 anos. E naquela época ainda existia o divórcio como existe hoje. Os casais até se separavam, mas não dentro da lei. E por isso, um homem que já tinha sido casado não podia se casar de novo. Eu sabia que isso seria um problema para minha família. Mas eu confesso que na ingenuidade de uma adolescente apaixonada, eu achei que com o tempo eles entenderiam a situação, aceitariam o meu amor pelo Dinho. Mas eu me enganei redondamente. Assim que o meu pai soube que eu estava namorando um homem separado, ele ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele decidiu que toda a família se mudaria para uma outra cidade. Já eu chorei, eu implorei, eu tentei de tudo, mas tanto ele quanto a minha mãe estavam irredutíveis. Além do Dinho ser bem mais velho do que eu, ele já havia se casado e isso era inadmissível para minha família. As coisas eram realmente complicadas naquela época. Eu não conseguia nem pensar em ficar longe do Dinho. Eu amava aquele homem mais que tudo na minha vida. E você pode até achar que era coisa de adolescente, que estava vivendo o primeiro amor, mas não era. Era amor verdadeiro, era um amor puro, sabe? Um amor intenso. Só que eu era só uma menina. E por mais que eu quisesse ser corajosa o suficiente para bater de frente com o mundo, eu não era. Eu não tinha como ir contra os meus pais. Eu não podia. E minha mãe também fez a minha cabeça dizendo que se ele já tinha se separado uma vez, poderia muito bem se separar de novo. Mas você disse que ia ficar comigo pra sempre. Eu sei. Que ia lutar pelo nosso amor, que não ia desistir. Dinho, eu sei disso. Eu queria conseguir, mas como é que eu vou me virar contra toda a minha família? Meu pai já até achou uma casa pra gente morar, pra gente ir embora. Maricota, não vai. Por favor, pelo amor de Deus. A gente pode se casar, a gente pode ficar junto pra sempre. Eu vou cuidar de você. Você nem pode se casar de verdade comigo, Dinho. Olha, eu não posso. Mas eu achei que você me amasse. Eu amo sim. Por favor, não duvida disso, mas tenta me entender. Eu sou tão nova. E como que eu vou confiar que você não vai me abandonar também? A minha palavra deveria bastar, Maricota. Não é possível que você seja... Olha nos meus olhos. Olha, eu nunca ia te enganar. Olha e vê o quanto eu te amo. Eu te amo muito. Pior que eu via. Eu via o mesmo amor que eu sentia. Mas mesmo assim eu não tive coragem de lutar por esse amor. E foi assim que a gente acabou se separando. Por anos e anos, eu me arrependi amargamente da minha decisão. Eu nunca esqueci o Dinho.
Eu sempre me sentia culpada por ter sido covarde, por não ter sido corajosa o suficiente para enfrentar os meus pais, para ficar com o Dinho. Mas a vida seguiu. Eu nunca mais falei ou sequer tive notícias do Dinho. Eu acabei encontrando uma outra pessoa com quem eu me casei, com quem eu tive filhos. A minha vida foi feliz. Eu construí o que qualquer mulher poderia querer construir: um lar feliz, uma família unida. Eu criei o meu filho, dei amor, carinho, educação. E ele, quando já era adulto, criou asas. E aí ele voou. Ficamos eu e meu marido, até que muitos anos depois, ele veio a falecer. De repente, eu me vi já idosa. Eu estava sozinha na vida. Eu já não tinha mais os meus pais, eu não tinha o meu marido, e o meu filho foi morar fora do país. Sem pensar muito, eu decidi sozinha voltar para aquela cidadezinha onde eu tinha nascido e sido criada. Por não ter quem me fizesse companhia, e pela idade avançada até, eu mesma procurei um lar de idosos. E foi lá, aos 71 anos, que eu descobri que a vida ainda poderia me reservar surpresas maravilhosas. Logo que eu cheguei nesse lar de idosos, todos foram muito simpáticos comigo. Mas como tinha bastante gente, eu não conseguia conhecer todo mundo de uma vez só, né? E foi só no terceiro dia que eu fui apresentada a uma pessoa. A uma pessoa que eu já conhecia muito bem. Ele mesmo, o Dinho. Claro que eu não reconheci só de olhar para ele, mas quando ele falou o nome, e sendo aquela uma cidade tão pequena, bom, foi bem fácil perceber. Ali estava ele. Ali estava o meu primeiro amor, 55 anos depois, bem diante dos meus olhos. Nossa, eu não podia acreditar naquilo. Eu juro pra você, eu me tremi inteira. O Dinho, gente. O Dinho estava vivo, estava ali na minha frente, vivendo na mesma casa que eu. Dava pra acreditar. Eu só me perguntava como é que eu não tinha reconhecido ele antes. Eram os mesmos olhos de sempre, a mesma sobrancelha grossa, o mesmo corte de cabelo, era o Dinho mesmo. 55 anos mais velho, mas era ele. Foi tão emocionante o nosso encontro. Tão emocionante que eu tenho certeza que ele encheu os olhos de lágrimas, assim como eu. A gente conversou tanto, mas tanto. Relembramos o nosso amor, falamos sobre a nossa história. E eu não pude deixar de pedir perdão pela minha covardia. Aquele remorso, aquele arrependimento que me acompanharam por mais de 50 anos, finalmente saíram do meu peito quando o Dinho disse que estava tudo bem. Ele me convenceu de que as coisas aconteceram como tinham que acontecer, mas que não era tarde para que a gente vivesse a nossa história de amor. Eu confesso, eu fiquei bem chocada com isso. Eu fiquei um tanto quanto envergonhada com as palavras dele, mas eu estava ali. Depois de viver toda a minha vida, eu não devia nada para mais ninguém. E a verdade é que uma companhia para passar os dias que eu ainda tinha era tudo que eu queria. Então eu aceitei o pedido de namoro do Dinho. E eu me sentia como uma adolescente outra vez. Claro que não era um namoro como os dos jovens. Era um relacionamento cheio de cumplicidade, de companheirismo, muito gostoso mesmo. Nós ficamos curtindo essa novidade por alguns meses. E aí o Dinho, ele me surpreendeu. Eu te falei, Maricota. Eu falei pra você que nunca é tarde pra ser feliz. Aliás, nunca é tarde pra realizar os nossos sonhos. E você tem algum sonho que ainda não realizou? Claro que sim. Claro que sim. Qual é? O maior de todos. O meu maior sonho, o sonho da minha vida. Me casar com você. Você tá doido, Dinho? Você tá doido? Não tô, não. A gente não tem idade pra isso, não. Como? Como que não? Por que não? O que impede a gente? Nada. Realmente. O que impedia a gente?
absolutamente nada. A gente já até morava junto, vejam só. Então todos os nossos amigos do lar de idosos, todos os funcionários e até a filha do Dinho apoiaram e ajudaram a gente a fazer uma cerimônia. Muito simples, mas cheia de amor. Até vestido branco eu usei, acredita? E o Dinho apareceu de terno de linho, bege, chapéu, bonito, igualzinho como ele se vestia quando a gente se conheceu. Ai, meu coração, ai, eu não sei nem como é que eu aguentei de tanta emoção, foi tão lindo, foi tão bonito. Sabe, para alguns que estão ouvindo agora pode parecer meio ridículo uma senhora que já tem 72 anos se casando com um homem de 82. Mas você acha que eu me importo com isso? Que nada. Aquele foi o dia mais especial da minha vida. Meu casamento com o Dinho durou 3 anos. E foram 3 anos maravilhosos. Mas, infelizmente, Deus quis levar o meu marido para junto dele. O Dinho morreu de causas naturais, dormindo na nossa cama, tranquilo e sem sentir dor nenhuma. É claro que eu sofri muito, mas aqueles anos ao lado dele me trouxeram uma alegria tão grande que eu só consigo ser grata a Deus por ter unido a gente dessa forma. Nada é por acaso. Tudo tem a hora certa de acontecer. O Dinho me mostrou que a gente precisava ter feito tudo exatamente como fizemos. Que eu precisava ter vivido tudo que eu vivi, ter filhos, me casado, e que se eu tivesse ficado com ele naquele tempo, talvez eu não tivesse sido plenamente feliz e nem ele. Talvez. A gente não sabe, né? Não tem como saber. Mas, mais de 50 anos depois, esse era o nosso momento certo de ficar junto. E mesmo que tenha sido bem pouquinho, eu sou grata demais por ter tido a oportunidade de amar de novo, quando para muitas pessoas, só por eu ter mais de 70, eu já não tinha mais nem o direito de viver.